Mais uma vez, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Vamos agora para a segunda sessão do nosso programa, A Arte de Falar. Não poderíamos abordar este tema, a arte de falar, sem abordar a oratória do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Este que é o nosso espelho, conforme Allah subhanahu wa ta'ala diz: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Em todas as facetas da nossa vida, nós temos um exemplo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Não apenas um exemplo perfeito para nós seguirmos. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando é descrevido, é dito que foi a pessoa que melhor pronunciou a letra Dod. Os árabes, quando descrevem o profeta sallallahu alaihi wasallam, muito utilizam este termo. Foi a pessoa que melhor pronunciou a letra Dod. Porque a letra Dod, nós estamos a mencionar desta forma, mas existe muita dificuldade em pronunciar a letra. São muitas poucas pessoas que têm esta habilidade de pronunciar perfeitamente da sua origem a letra Dod. Portanto, foi a pessoa que tirou os árabes da ignorância para o brilho do Islã. Portanto, o Arafat, que Allah proteja ele, mencionou algumas dicas, mas vamos nós cá focar mesmo na oratória do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A primeira característica da oratória do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era a beleza na fala. O profeta sallallahu alaihi wasallam tinha a capacidade de atrair as pessoas quando falasse. Isso devido a inúmeros fatores, devido à sua convicção. Isto implica muita coisa, da forma como nós estamos convictos daquilo que falamos, da confiança que o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha em Allah subhanahu wa ta'ala, da segurança que tinha que eu estou a seguir a verdade, aquilo que vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. E é por isso que diz: كان كلامه صلى الله عليه وسلم أطيب الكلام. As palavras mais belas foram as do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quando entrasse, يدخل قلب السامع فيؤثر فيه. Quando entrasse no coração de alguém, entrava e não saía. Produzia um efeito positivo na pessoa. E é por isso que quando nós olhamos para a história daqueles companheiros radiyallahu anhum, o que foram antes do Islã e o que foram depois do Islã, totalmente diferente. O que mudou? O que mudou eles? Foram, em primeiro lugar, o Corão e as palavras do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as práticas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E diz: وَكَمْ مِنْ مُغَرَّرٍ بِهِ حَمَلَتْهُ افتراءات المشركين على كرهه بغير لقاء. E o próprio povo sabia desta habilidade que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinha. Então, o que eles faziam? Antes das pessoas encontrarem-se com o profeta sallallahu alaihi wasallam, eles instigavam que, olha, este é feiticeiro, este é isso, então nem vale a pena vocês escutarem. Quer dizer, não davam esta oportunidade das pessoas escutarem o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
porque conheciam esta habilidade. Se este homem escutar, então automaticamente ele mudará o rumo da sua vida. Mas o que sucedia? فما هو إلا أن يقابل النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع كلامه حتى يسلم من فوره. Mas uma vez que a pessoa tirasse tempo para escutar o profeta sallallahu alaihi wasallam, de imediato abraçava a sua causa, abraçava o Islã. كما حدث مع طفيل ابن عمرو الدوسي. طفيل ابن عمرو الدوسي, que foi companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ad-Dawsi é a mesma tribo de Abu Huraira radiyallahu anhu. Abu Huraira radiyallahu anhu também é conhecido como Abdurrahman ibn Sakhr. O quê? Abdurrahman ibn Sakhr Ad-Dawsi. Eram da mesma tribo. قال ابن إسحاق ابن إسحاق é historiador. وكان الطفيل بن عمرو الدوسي يحدث أنه قدم مكة. طفيل بن عمرو رضي الله عنه, ele próprio conta que eu cheguei a Meca. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بها, e o profeta صلى الله عليه وسلم ainda estava lá. فمشى إليه رجال من قريش. Então quando ele chegou em Meca, logo os inimigos do profeta صلى الله عليه وسلم aproximaram-se dele. وكان الطفيل رجلا شريفا شاعرا لبيبا. E o Tufail era homem intelectual, شاعرا, poeta, conhecia a língua árabe. Labiban, inteligente, era homem intelectual no sentido literal da palavra. Então o que fizeram? فقالوا له يا طفيل إنك قدمت بلادنا وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أعضل بنا غلبنا وأعجزنا أمره. Então aqueles homens inimigos do profeta sallallahu alaihi wasallam foram ter com este Tufail e disseram para ele que, olha, tu vieste até a nossa cidade e nós temos um homem aqui complicado, que já não conseguimos controlar a ele. وقد فرق جماعتنا. O que este homem fez conosco? Dividiu o nosso grupo. وشتت أمرنا. O nosso assunto também está disperso. وإنما قوله كالسحر يفرق بين الرجل وأبيه. Então diz que este homem, as suas palavras são como o feitiço que separa um pai do filho, um marido da esposa. وبين الرجل وبين أخيه وبين الرجل وبين زوجته وإنا نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا فلا تكلمنه ولا تسمعن منه شيئا. E nós temos receio de você cair nesta emboscada. Então, qual é a solução? فلا تكلمنه. Jamais fales com ele. Jamais fales com ele. ولا تسمعن منه شيئا. E nem tentes escutar o que ele diz. قال فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت ألا أسمع منه شيئا. Diz que insistiram tanto comigo, insistiram tanto que você não pode falar com ele, você não pode escutar nada dele, até que eu decidi que eu não vou escutar e nem falar com este homem. حتى حشوت في أذني حين غدوت إلى المسجد كرسفا قطنا فرقا من أن يبلغني شيء من قوله وأنا لا أريد أن أسمعه. Estava com tanto medo que colocou algodão no seu ouvido para não escutar nada do profeta sallallahu alaihi wasallam. قال فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة فقمت منه قريبا. Num belo dia amanheci e fui até a Kaaba. E o profeta sallallahu alaihi wasallam estava lá a observar o Salah. فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله. Mas Allah subhanahu wa ta'ala fez questão de fazer-me escutar algumas palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam. فسمعت كلاما حسنا فقلت في نفسي وثقل أمي والله إني لرجل لبيب شاعر ما يخفى علي الحسن من القبيح
فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول فإن كان الذي يأتي به حسنا قبلته وإن كان قبيحا تركته. Então diz que quando eu escutei aquelas palavras, poucas palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam, eu disse para mim próprio: ai de ti, ô Tufail, você diz que é uma pessoa intelectual, será que você não tem capacidade de distinguir o que é bom do mal? Não perdes nada. Escute apenas algumas palavras. Se forem boas, então podes aderir. Se não forem boas, também tens a opção de não aderir. Mas tens esta capacidade, esta habilidade de analisar se é boa coisa ou má coisa. فمكثت حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته فاتبعته حتى إذا دخل بيته دخلت عليه. Então escutei algumas palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam e de seguida ele saiu, entrou na sua casa. E eu também segui. فقلت يا محمد إن قومك قالوا لي كذا وكذا فوالله ما برحوا يخوفونني أمرك حتى سددت أذني بكرسف لئلا أسمع قولك ثم أبى الله إلا أن يسمعني قولك فسمعته قولا حسنا فأعرض علي أمرك. Eu fui até a casa do profeta sallallahu alaihi wasallam e mencionei tudo aquilo que sucedeu comigo, que o povo amedrontou-me e insistiu comigo para não falar consigo, não ouvir nada de si, mas Allah subhanahu wa ta'ala fez questão de fazer-me escutar algumas palavras suas, então fale mais. فعرض علي رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام وتلا علي القرآن فوالله ما سمعت قولا قط أحسن منه ولا أمرا أعدل منه. Então diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam proferiu para mim algumas palavras, recitou alguns versículos do Coran e ele próprio confessa, assume, dizendo: Wallahi, juro por Allah, ma sami'tu qawlan qatt ahsana minhu. Eu nunca escutei palavras mais belas que as palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam. Wala amran a'dala minhu. E nem palavras tão justas como as do profeta sallallahu alaihi wasallam. Fa aslamtu wa shahidtu shahadat al-haq. Portanto, eu abracei o Islam e testemunhei que ninguém é digno de adoração exceto Allah subhanahu wa ta'ala, que Muhammad alayhi salatu wassalam é o seu mensageiro. Portanto, aqui deixa uma nota que nessa história nós concluímos que o profeta sallallahu alayhi wasallam era uma pessoa que conseguia atrair as pessoas com as suas palavras, conseguia cativar as pessoas, conseguia incentivar as pessoas. O profeta sallallahu alaihi wasallam não era daqueles que apenas falava por falar. Tinha o dom da palavra. Tinha o dom da palavra. Quando falasse, quando expressasse, então fazia valer o seu fio de pensamento. E o profeta o Tufail ibn Amr acabou abraçando o Islã. A segunda o quê? Característica. Estamos a aplicar o que a Rafat quando esquecemos, não é? A segunda característica da oratória do profeta sallallahu alaihi wasallam, calma na fala. Temos que ser calmos. Não precisamos de falar rápido. Não precisamos. Quanto mais calmos formos, melhor as pessoas têm a capacidade de acatar a nossa mensagem. كان صلى الله عليه وسلم يترسل ويتمهل في كلامه ولم يكن يواصل الكلام اعتباطا حتى انقطاع النفس أو النفس بل يتخير السكتات المناسبة. São palavras de Aisha radiallahu anha. Diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam kana yatarassal. Yatarassal, o que é? Separar uma palavra da outra, para que as pessoas pudessem distinguir. ويتمهل في كلامه. E falava com calma. E ولم يكن يواصل الكلام. Não falava tão rápido, ao ponto de estar tudo junto. E até
perder a respiração. Até perder a respiração. Tem pessoas que falam, ele só cala quando perde a respiração. Não é correto. بل يتخير السكتات المناسبة. Mas o profeta sallallahu alaihi wasallam, como é que falava, procurava interrupções adequadas. Interrupções adequadas. Terminar. Da mesma forma que quando nós escrevemos tem vírgula, tem ponto, tem o quê? Tem mais o quê? Ponto de exclamação, interrogação. Quando falamos também temos que fazer sentir tudo isso. Onde trata-se de exclamação, onde trata-se de interrogação, onde é ponto, onde é vírgula, as pessoas devem perceber. Não podemos só falar por falar. E diz Aisha radiyallahu anha: كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. Se a pessoa quisesse contar as palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam, poderia contar. E é por isso que são poucos ditos do profeta sallallahu alaihi wasallam, são poucos ditos que são longos. No máximo encontramos 3, 4 linhas. Innamal a'malu binniyat, buniya al-islamu ala khams. Coisas que nós conseguimos memorizar. Esta faz parte das características da oratória do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A terceira característica, eloquência e concisa. O profeta sallallahu alaihi wasallam era uma pessoa eloquente. O que significa eloquência? Muitos acham que eloquência é usar vocabulários que os outros não conhecem. Existem pessoas que fazem questão, propositadamente, falar difícil para ser elogiado, que olha, o fulano fala bem português, ou fala bem árabe. E ele não quer saber se as pessoas perceberam ou não perceberam. Isso não é chamado de eloquente. Eloquência é a pessoa expressar-se bem ao ponto de quê? Das pessoas perceberem. Qual é o objetivo da fala? É das pessoas perceberem. Atenção que não estou a dizer que temos que falar mal. Temos que falar bem. Mas não propositar falar é difícil. E temos que tentar falar pouco e dizer muito. Hoje nós o que fazemos? Dizemos? Falamos muito e dizemos pouco. A pessoa fica 1 hora de tempo a falar e não diz nada. Não diz nada. Ao passo que o profeta sallallahu alaihi wasallam falava pouco e dizia muito. E é por isso que dizem que o khutbah do Nabi sallallahu alaihi wasallam não excedia quantos minutos? Durante a vida do profeta sallallahu alaihi wasallam toda, o seu khutbah não excedeu quantos minutos? Quem pode dizer? Nós aqui temos que falar 30 minutos. Você tenha ou não algo a dizer, tem que falar 30 minutos. Eu até certa vez, no princípio, quando ainda estava a estudar ou acabava de concluir, não tinha habilidade de fala. É normal. Certa vez fui convidado num masjid, terminei a palestra, acho 15 minutos antes de terminar, antes da hora estipulada. Quase que ia para o mimbar para fazer o khutbah. Disseram, não, tem que voltar. Tens que falar algo. Até recordo, nós ainda temos que fazer a coleta de Juma. Como é que você está a terminar? Nós ainda temos que fazer a coleta de Juma. Então, 30 minutos você tem que falar. E é por isso que nós vemos pessoas a falarem coisas sem nexo. Porque você quando já não tem nada para falar, mas tem que falar o que fala? Fala coisa sem sentido. Fala coisa só? Sem sentido. Sem interesse. Começa a ofender, começa a falar de
de Venâncio, começa a falar de Yunus, começa a falar deste, daquele, coisa sem sentido. O khutbah do Nabi sallallahu alaihi wasallam não excedia 10 minutos. Dia do Jumu'ah, o khutbah do Nabi sallallahu alaihi wasallam não excedia 10 minutos. E é por isso que no hadith, o que vem? Faz parte da inteligência do homem, o quê? Encurtar o khutbah e alongar o salah. Encurtar o khutbah e alongar o salah. Hoje nós o que fazemos? Falamos 30 minutos. Salah, Qul huwallahu ahad. Qul a'udhu bi rabbin nas. Nem aquele sunnah de Sabbih isma rabbika al-a'la ou hal ataka hadithul ghashiya, não queremos saber. Porque nós temos que falar 30 minutos. E temos que falar 30 minutos e 50% das pessoas chegam quando? 5 minutos antes de terminar. Então nós estamos a fazer um compasso de tempo. Estamos lá como um boneco à espera dos outros. É um ponto por analisar. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة relata que o profeta صلى الله عليه وسلم próprio diz بعثت بجوامع الكلم بعثت بجوامع الكلم. Eu fui enviado por Allah subhanahu wa ta'ala com palavras concisas. Palavras concisas. O que significa palavras concisas? وبلغني أن جوامع الكلم أن الله يجمع الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين أو نحو ذلك. Ibn Shihab diz que eu tive a informação que al-jawami al-kalim, palavras concisas, são aquelas palavras que no passado ocupavam grande parte do livro. Entretanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam resumiu tudo aquilo em uma ou duas frases. Em uma ou duas frases. Falava pouco e dizia muito. Vocês sabem que certa vez o Nabi sallallahu alaihi wasallam encontrou um jovem que brincava com um pássaro, um papagaio. Então certa vez encontrou ele todo triste, acanhado, sentado. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para ele: Ya Aba Umair, ma fa'ala an-Nughair? Nughair é o pássaro, Aba Umair é o jovem. Ya Aba Umair, o jovem Aba Umair, ma fa'ala an-Nughair? O que se passa? Onde está o seu pássaro? Imam Shafi'i rahimahullah, só desta frase, Ya Aba Umair, ma fa'ala an-Nughair, tirou 100 lições. 100 lições ou mais, Imam Shafi'i rahimahullah, que nós aplicamos na nossa Sharia. Só neste dito do profeta sallallahu alaihi wasallam. Isso que significa al-jawami'ul kalim. Os ditos do profeta sallallahu alaihi wasallam também indicam o mesmo. A quarta característica, a introdução adequada. Introdução adequada. Temos que saber como iniciar uma conversa, uma palestra, uma advertência, porque tem um grande impacto. Tem-se dito que a pessoa consegue chamar a atenção no princípio. No princípio, a pessoa deve ter esta habilidade de despertar a atenção das pessoas para conseguir levá-las até o fim da palestra. Se ele não consegue no princípio, então é pouco provável que ele consiga no meio. Portanto, a introdução é muito importante. Existem várias técnicas de como introduzir uma palestra. E o profeta sallallahu alaihi wasallam deu alguns exemplos. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختار مدخلا مناسبا يخدم الموضوع الذي يتكلم فيه. E claro que a introdução tem relação com o corpo da palestra, do tema. Portanto, fazia esta introdução e depois é que iniciava com o
seu tema, como forma de despertar a atenção. Vejamos que quando foi enviado como profeta, o profeta sallallahu alaihi wasallam subiu naquela montanha, não é? Safá. E não foi diretamente dizendo que, olha, eu fui enviado como profeta para vós, digam Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Foi isso que fez? Não foi isso. O profeta sallallahu alaihi wasallam, como é que iniciou? Subiu naquela montanha e depois disse: Ara'aytakum law akhbartukum anna khaylan takhruju bisafhin هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. O profeta sallallahu alaihi wasallam, como é que iniciou, subiu na montanha e disse: olha, se eu vos disser que atrás desta montanha existe um exército pronto para vos atacar, será que vocês acreditariam em mim? Então, aqueles homens todos disseram: claro, nós nunca provamos de ser mentira. Vejamos como o Nabi sallallahu alaihi wasallam iniciou. Qual é a relação da introdução com o corpo? Que, olha, se vocês acreditam em mim, em assuntos mundanos, então é lógico que acreditarão em mim em assuntos religiosos, porque eu não poderei mentir em nome de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, se eu dissesse para vós que há um exército cá, vocês acreditariam. Então, eu digo para vós, profiram Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, senão terão o castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Outra forma que não está mencionado cá, como é que o Nabi sallallahu alaihi wasallam, mas podemos abordar cá na quinta. A quinta o quê? Característica, busca de atenção. Tem uma certa relação. A quarta qual foi? Introdução adequada. A quinta, busca de atenção. E como é que o profeta sallallahu alaihi wasallam buscava esta atenção? Existem inúmeras formas. Suspense, pessoa apresenta algo que ninguém esperava, ou também diz histórias, iniciar uma palestra com história, uma boa técnica. História geralmente desperta a atenção de muita gente gosta de história, ou não? É verdade que não devemos encher, não faz sentido, durante 30 minutos você só fica a contar história, não. Deve ter um limite. Perguntas é uma forma de também buscar atenção, iniciar uma palestra com perguntas, ou uma aula inicia com perguntas. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam também usou esta técnica quando perguntou aos seus companheiros radiyallahu anhum: Ma ta'udduna ar-raquba fikum? Perguntou aos seus companheiros: olha, aqui como é que vocês classificam este termo ar-raqub? Ar-raqub era conhecido por eles. Eles responderam: Qulna alladhi la yuladu lahu. Ar-raqub é aquele que não tem filho. Não tem filho. Os companheiros conheciam este termo. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu: Laysa dhalika bir-raqub, walakinahu ar-rajulu alladhi lam yuqaddim min waladihi shay'an. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz que não, o verdadeiro estéril é aquele que teve filhos sim, mas entretanto em nada lhe beneficiou na vida terrena. Perceberam? Eles tinham uma certa percepção e o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou outra percepção, outra abordagem do termo ar-raqub. O mesmo sucede. فَمَا تَعُدُّونَ السُّرْعَةَ فِيكُمْ. A sur'ata, eu não sei em português, tem traduzido como luta, mas não é bem luta. A sur'ata era um desafio, luta livre, mas não era nada de dar socos ou bater, era apenas um pegava no outro
e tentava derrubar. Conhecem? Quem deixa cair o outro. Mas não havia aquele de bater na cara. O profeta sallallahu alaihi wasallam. Sim? Pode ser, mas geralmente pegavam. Pode aproximar alguém para nós vermos. Antes que parta. Não, faziam-se assim. Pega a meia aqui e tentávamos derrubar. Quem primeiro derruba o outro. Isso que se chama a surata. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: a quem vocês classificam uma as-surata? Então eles responderam: alladhi la yasra'uhu ar-rijal. Diz que é aquele que as pessoas têm medo de encarar a ele, porque é forte. Sabem que ninguém pode com este, sempre derruba o próximo. Em seguida o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: walakinahu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Diz que não, é aquele que consegue controlar o quê? A sua zanga. O forte é aquele que consegue controlar a sua zanga. Então, era uma espécie de perguntas e respostas que o profeta sallallahu alaihi wasallam tentava buscar a atenção dos seus companheiros radiyallahu anhum. Portanto, aqui diz que esta é uma técnica que o profeta sallallahu alaihi wasallam muito implementou na sua oratória. A sexta característica é a repetição das frases importantes. Repetição das frases importantes. Atenção que adiante, onde é que vem? Está aqui. O Al-Mullah Ali Al-Qari, que foi um grande sábio, diz que quando falas de repetição, refere-se às frases importantes. Porque não faz parte da eloquência repetir tudo. Não faz parte. O que é importante você deve repetir. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. Por vezes repetia 3 vezes uma frase. E por vezes poderia repetir mais para indicar a sua gravidade. Quando falou do falso testemunho, repetiu várias vezes que, olha, é o que levará as pessoas ao inferno, é o que levará as pessoas ao inferno. Até que os companheiros radiyallahu anhum, o que disseram? Nós desejamos que ele parasse. Quer dizer, para não criar transtorno ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Não que ele estivesse a irritar, atenção, mas para não criar transtorno ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, dependendo da gravidade e da importância da frase. Não é correto, por vezes, falarmos uma única vez o que é super importante. Não faz parte da eloquência. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم ثلاثا. Até quando tratasse de cumprimentar, por vezes é necessário cumprimentar mais de 3 vezes ou 3 vezes. Ou não? Quando? Por exemplo, já ouvi muita gente dizendo: só não respondeu o meu salário, só pode não chegar até. Exato. Ou às vezes o grupo é grande. É necessário a pessoa cumprimentar no princípio, no meio e no fim. Estão a perceber? É isso que o profeta sallallahu alaihi wasallam tomava em consideração. A sétima característica: uso de metáforas. Uso de metáforas. Sabem o que é metáfora? Quem pode dizer o que é metáfora? Figura de estilo. Conhecido por todos nós. Inshallah. Então, quando houvesse necessidade, o profeta sallallahu alaihi wasallam usava a metáfora. Quando tratassem de palavras não muito bonitas de pronunciar. Não muito bonitas de pronunciar. Portanto, nós temos que ter muito cuidado. Às vezes, eu tenho dito que nós, nos massagens, até parece que nós estamos à procura de teatro.
teatro e o chefe é palhaço. Todos vão ao teatro e o chefe deve ser o palhaço. O dia do Juma, não, eu quero ir para aquele masjid. Por quê? Não, aquele faz rir muito. Conta muitas anedotas. Não pode. Não pode. Tudo tem limite. Tudo tem limite. Depois as pessoas começam a rir, as gargalhadas que não param durante a palestra toda. Estamos no mesmo teatro. O mesmo sucede, usamos também palavras não bonitas para as pessoas rirem no masjid. Você sabe que não é bonito. São palavras vulgares. Mas nós fazemos questão de mencionar, não, os jovens gostam de ouvir desta forma. Chilar, cocô, xixi. Não é correto usar este termo. Existe urina, o que? Defecar. Termos bonitos que devemos usar no masjid, na casa de Allah subhanahu wa ta'ala. O mesmo sucede, o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando quisesse falar de palavras não muito bonitas de se pronunciar, usava também uma metáfora. O mesmo sucede com al-jima'. Al-jima'. O que é al-jima'? Relações sexuais. Pode parecer não muito bonito. Qual é outro termo que nós podemos usar em português? Coabitar. Relações carnais. Então, temos que procurar mais suavidade. Estão a perceber? Existem outros termos que podemos usar. Qual é? Feios. Tem muitos, que aqui ninguém tem coragem de falar. Mas existem pessoas que podem falar no masjid para fazerem outros rir. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam também fazia questão de não pronunciar essas palavras. Faz parte. Não, eu acho que às vezes quando nós falamos de tabu, não tabu, por vezes queremos dizer que, olha, temos que deixar a vergonha. Isso não é correto. A vergonha deve existir. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: al-haya shu'batun min al-iman. Ter vergonha faz parte do iman. E muitas das vezes o tabu é usado neste contexto. É verdade que existem realidades que nós temos que mencionar. Não temos alternativa, mas enquanto tivermos alternativa, não vamos mencionar aquelas palavras. Não vamos mencionar aquelas palavras. Portanto, quando tratou-se de coabitar, relações carnais, relações sexuais, o profeta sallallahu alaihi wasallam também usou o termo al-usayla. Al-usayla vem de asal. O que é asal? Mel. Então, Aisha radiyallahu anha diz: Imra'ata Rifa'ata al-Quradhi جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي. Esta mulher de Rifa'a, veio ao profeta sallallahu alaihi wasallam e disse que o Rifa'a divorciou-me definitivamente. Já não há como voltar. Quando? Quando deu quantos? 3 talaq. وإني نكحت بعده عبد الرحمن ابن الزبير القرظي. Depois eu casei-me com Abdurrahman ibn Zubair. وإنما معه مثل الهدبة. وإنما معه مثل الهدبة. Ela esteve casada com quem? Com Rifa'a. Alguém tem um pano aqui? Peça um pano. Então, ele esteve casado com? Ou ela esteve casada com? Rifa'a. Foi divorciada e depois casou com? Abdurrahman ibn Zubair. Então, ela veio ter com o profeta sallallahu alaihi wasallam. O pano não chega? Pode ser. Está aqui. وإنما معه مثل الهدبة.
E ele tem com ele algo assim. Perceberam? Sim. Ela fez esse gesto para o profeta sallallahu alaihi wasallam. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam logo percebeu o que ela quer. Então disse para ela: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة. Acho que você quer voltar ao رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. Diz que isso não será possível. Só você dizer que está assim. Não é só isso. Você só poderá voltar ao Rifa'a depois dele provar o seu mel e você provar o mel dele. Viram como o profeta sallallahu alaihi wasallam abordou? Poderia ter falado de forma vulgar. Não. Até você... Perceberam? Perceberam como o profeta sallallahu alaihi wasallam embelezou? É assim que nós também temos que embelezar. Outro exemplo, o que o profeta sallallahu alaihi wasallam usou para referir-se às relações sexuais, usou o termo al-muqarafa. Al-muqarafa. Quando faleceu a sua filha, a esposa de Uthman, radiyallahu anha. Qual foi a primeira esposa de Uthman? Quem foi? Fátima. Mashallah. Quem foi? Rapaz, aí atrás. Fica como TPC. Quando faleceu a esposa de Uthman, radiyallahu anhu, filha do profeta sallallahu alaihi wasallam, e chegou a vez de enterrar. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Hal fikum min ahadin lam yuqarif al-layla?" Yuqarif al-layla. O profeta sallallahu alaihi wasallam, quando chegou a hora de enterrar, perguntou: será que há alguém de vós que não mantém relações sexuais durante a noite? Usou este termo yuqarif. Então Abu Talha logo disse: eu. Fa'anzil fi qabriha. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para ele: desça para enterrar a minha filha. Vamos procurar qual é o motivo desta preocupação do profeta sallallahu alaihi wasallam. Mas aqui o importante é que o profeta usou o termo, o quê? Al-muqarafa. O mesmo sucede com al-ifdá. Inna min sharri an-nas 'inda Allahi manzilatan yawm al-qiyamah ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilayhi thumma yanshuru sirraha. As piores pessoas diante de Allah, a pior pessoa diante de Allah é aquela yufdi ila imra'atihi, quer dizer, ter relações sexuais com a sua esposa, faz todas aquelas brincadeiras, ela também brinca com ele. Thumma yanshuru sirraha. Depois, o que faz? Espalha o segredo. Ontem fiz isso, ontem fiz aquilo. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam usou o termo yufdi, fa'abbara 'anil jima'i bil ifda, querendo referir-se a relações sexuais. Peço água, Adam. Usou o termo al-firash. إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبد. Quando um homem convida sua esposa para a cama e ela rejeita. Mencionou a cama. Poderia ter dito quando convida ela para relações sexuais. Estão a perceber? Mas mencionou o termo cama quando convida ela para a cama. O mesmo sucede com al-i'ras. أعرستم الليلة. Profeta sallallahu alaihi wasallam, جزاك الله خيرا, كما في قوله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة أعرستم الليلة. Será que vocês mantiveram relações sexuais durante a noite? Por qualquer motivo, o profeta sallallahu alaihi wasallam perguntou a Abu Talha, mas usou este termo أعرستم. Perceberam as metáforas que o profeta sallallahu alaihi wasallam usava? Portanto, a oitava característica.
a decência na fala. كان النبي صلى الله عليه وسلم عفيفا في كلامه يبتعد عن الكلام الفاحش وهو القائل إن الله لا يحب الفحش والتفحش. O profeta sallallahu alaihi wasallam era uma pessoa decente, não falava coisas feias, sempre procurava as melhores palavras. Temos cá o exemplo, quando um de vós acordar, então que não coloque as suas mãos diretamente no recipiente, porque ele não sabe onde a sua mão adormeceu. O que o Nabi sallallahu alaihi wasallam quis dizer com isso? Aina batat yaduhu. Sim, pode ter colocado aqui no ânus, pode ter coçado o seu órgão genital, mas o profeta sallallahu alaihi wasallam não falou nada disso. Só disse que, olha, lavem as vossas, não coloquem diretamente as mãos no recipiente, porque vocês estariam a sujar toda a água. Mas primeiro lavem as vossas mãos, porque vocês não sabem onde as mãos passaram à noite. Portanto, todas aquelas palavras feias que for possível evitar a sua pronúncia, melhor é para nós. Isso é questão de hábito. A pessoa tem que ter um compromisso consigo mesmo, que eu não quero palavrões na minha vida. Palavrões, nenhuma palavra feia. Palavra feia não é comigo. Esteja eu sozinho, ou em público, ou com a minha família. Porque às vezes você pode insultar em silêncio. Alguém fez isso, você depois cala. Então, nem consigo mesmo. Tenha este compromisso. Porque se você começar a escorregar, então aos poucos, você insultará a sua esposa, a pessoa mais próxima de si. Depois, em público, você também já não terá vergonha. Então, vamos tirar do nosso dicionário tudo aquilo que é feio não é comigo. E nem andes com pessoas que insultam. Tem pessoas que basta tropeçar. Caralho. Insultos. Isso é questão de hábito. Portanto, tenha este compromisso consigo de não insultar, não amaldiçoar e nem andar com pessoas que insultam. E devemos corrigir a todos aqueles que têm este hábito. A nona característica, uso de juramentos. Quando houvesse necessidade, o profeta sallallahu alaihi wasallam jurava. Não é para tudo. Wallahi, 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 wallahi para aqui, wallahi para ali. Não. Em nome de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, quando há necessidade, muito em particular quando você sabe que, olha, as pessoas podem duvidar daquilo que eu falarei, então jura. Menciona o nome de Allah subhanahu wa ta'ala. E ele jurava desta forma: Walladhi nafsi biyadihi, aquele em cujas mãos está a minha alma. Walladhi nafsi biyadihi, walladhi nafsi biyadihi, walladhi nafsi biyadihi, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilayhi min walidihi wa waladihi, والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. São coisas que as pessoas poderiam duvidar. Vejamos aqui. Waymullah, juro por Allah, se Fátima, filha do Muhammad, tivesse roubado, então eu cortaria a mão dela. As pessoas poderiam duvidar se o profeta sallallahu alaihi wasallam não tivesse jurado. É por isso que fez questão. O mesmo sucede aqui. La khalufu famis sa'im. Khalufu famis sa'im é aquele mau hálito do jejuador. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz que aquele mau hálito do jejuador é melhor que misk. A pessoa pode não acreditar. É por isso que diz walladhi nafsi biyadihi. Walladhi nafsi biyadihi. Portanto, quando há necessidade, vamos sim jurar. Número 10. Usava o pronome na terceira pessoa.
pronome na terceira pessoa quando tratasse de coisas não bonitas, de atribuir a si próprio ou de atribuir diretamente às pessoas. É por isso que o profeta sallallahu alaihi wasallam bem sabia quem falou, mas quando subia no mimbar, o que dizia? Ma balu aqwamin. O que se passa com as pessoas que dizem isso e dizem aquilo? Nunca dizia, está a ver este? Este é hipócrita. Está a ver aquele? Fala mal de mim. Fazia isso? Não. Ma balu aqwamin. O que se passa com as pessoas? Falam isso e falam aquilo. Nunca direcionava-se a ninguém diretamente, para não ferir e não envergonhar as pessoas. Para terminar, já estão cansados, né? 1 hora de tempo, que Allah recompensa a vocês. Timbre de voz adequado. Adequado ou adequada? Adequada, né? Quem escreveu isso? Doutor? Timbre de voz adequada. Timbre de voz adequada. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Khafdu sawtihi sallallahu alaihi wasallam." O profeta sallallahu alaihi wasallam por vezes falava baixo quando houvesse necessidade. Quando tratasse do khutbah, como é que descreveram? O profeta sallallahu alaihi wasallam parecia o quê? Quando subia no mimbar, parecia o quê? Como é que descreveram a personalidade do profeta sallallahu alaihi wasallam? Um comandante do exército. O profeta sallallahu alaihi wasallam gritava, falava alto e tinha uma certa imposição quando estivesse no mimbar. É por isso que alguns sábios até recomendam a pegar o pau. O pau. Porque a pessoa quando pega o pau, o que as pessoas em frente vê? Qual é a imagem? Uma autoridade. Existiram sábios que pegavam espada. Pegavam espada. Indica autoridade. Indica autoridade. Portanto, quando estivesse no khutbah, é necessário elevar o tom de voz, mas em outras situações não é adequado elevar o tom de voz. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته متى اقتضى الحال ذلك وكان كذلك يخفض صوته عندما يقتضي الحال خفض الصوت dependendo da situação. ففي حديث المقداد لما نزل ضيفا هو وصاحبه على النبي صلى الله عليه وسلم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم نيام قال المقداد فسلم تسليمة يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم. المقداد diz que hospedou-se diante do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Portanto, لما نزل ضيفا هو sim, hospedaram-se diante do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Portanto, o Nabi sallallahu alaihi wasallam veio até eles quando estavam a dormir e cumprimentou. Disse assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. E como é que foi este salam? Diz yusmi'u al-yaqadhan. Aquele que estivesse acordado poderia escutar. Wala yuqidhu an-na'im. Mas aquele que estivesse a dormir nem poderia acordar. Estão a perceber? Não é chegar onde as pessoas estão a dormir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Irmão, está a fazer o quê? Não, é salam, paz para vocês. Não é assim. Não é assim. Temos que ser pessoas decentes, com respeito e colocar as coisas no seu devido lugar. Às vezes nós percebemos mal as coisas e aplicamos mal. Quando percebemos mal também, a aplicação é errada. Portanto, é importante perceber de forma correta, corretamente, para a aplicação também estar correta. Portanto, são essas algumas dicas da oratória do profeta sallallahu alaihi wasallam.
E falando da oratória, também é importante dizer que hoje todos nós estamos preocupados em aprender como falar. Mas ninguém está preocupado em aprender como calar. Não é verdade? Todos querem falar qualquer coisa para ser chamado de intelectual, mas ninguém quer calar. Por vezes é melhor você calar. A sua honra está no seu silêncio, porque enquanto você está calado, atenção que não estou aqui a incentivar as pessoas a não falarem. Quando for benéfico devemos falar e não devemos calar. Mas por vezes você sabe que, olha, eu não tenho nada a falar, mas tenho que falar para não ser percebido como como que? Um Zé Ninguém. Tenho que falar, não tenho nada para falar, mas tenho que falar. Então, a arte do silêncio, temos que começar também a apostar. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khayran aw liyasmut. Falar boas coisas. Esta é a primeira opção. Aqui o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: você tem algo para falar, é boa coisa, então fala, não cala. Falyaqul khayran. É a primeira opção. Aw liyasmut. Se você não tem boa coisa para falar, então cala. É a opção mais segura. Allah subhanahu wa ta'ala concede a todos nós a percepção e recompensa a vocês por tirarem parte do vosso tempo para cá aprendermos algo relacionado com a oratória. Perguntas? Respostas? Sim. Salam. Gostaria de saber como é que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam preparava-se para dar as palestras? O profeta, geralmente, a pessoa quando é líder, e vive com os problemas pessoais das pessoas, com os problemas da sociedade, nem precisa preparar-se. É tarefa dele. Diariamente ele só ouve aqui, ouve ali, problemas, ele já conhece os temas, já sabe quais são as soluções adequadas. Portanto, esta coisa de preparar, ter que escrever, ter que investigar, é muito mais para aqueles que não estão muito dentro. Está a perceber? Para aqueles que estão muito dentro, conhecem os problemas, eles falam aquilo que vivem diariamente, aquilo que acompanham da sociedade. Portanto, é importante todos os dias nós aprendermos, para não termos que passar por embaraços quando levantarmos em público. Existem pessoas que só preocupam-se em ler, em aprender quando tem uma palestra. Não é correto. Não é correto. Todos os dias nós temos que aprender, para você brilhar quando chegar a vez de palestrar. Está claro? Outra questão? Sim. Salam wa rahmatullah. Eu gostaria de saber do Sheikh, uma vez tive uma situação em que o Maulana teve a falar mais, nem preciso dizer, para um jovem que foi apresentar o seu Quran, então tendo uma espécie de cábula, um papel físico, né? Então ele dizia que aquilo era errado, porque os muçulmanos têm um conhecimento sem mente. Então eu quero saber se tem algum mal, se apresentar um baiano com um papel, que é obrigatório ter tudo em mente. Por experiência, se a pessoa conseguir falar sem papel, o impacto é maior. O impacto é maior, mas isso vem com um certo treinamento. Eu, por exemplo, não gosto de chegar numa palestra e falar só por falar. Gosto de seguir a sequência que eu preparei. Gosto de seguir a ordem que eu preparei, porque existem técnicas, corpos, sequência que a pessoa deve obedecer numa palestra. Isso podemos abordar numa outra oportunidade. Portanto,
existem virtudes, depois advertências, depois recomendações. Portanto, tudo tem uma certa sequência. Portanto, a minha recomendação, se a pessoa consegue falar sem papel, então melhor é, mas é necessário um treinamento. Mas se não consegue, bem-vindo. É muito melhor que chegar em frente e falar coisas sem interesse. Pega o seu papel, as suas anotações. Pessoas melhores que nós, em Meca e Medina, todos eles leem. Não é? E vários ulama, pessoas pegam o papel, as suas anotações. Também são anotações, não é que a pessoa fica o tempo todo a ler. Que refiro-me cá no nosso país. São apenas anotações. Não faz mal, né? Sim. Chefe, quanto à 11ª característica? A 10ª, qual? 11ª característica. 11ª, Tem uma regra de como usar, timbre de voz adequada. sim, para acordar, se esteja em casa. Se a pessoa não está a sentar a acordar, na hora de duas, por exemplo, são 11 e alguma coisa. Eu vejo que quer acordar e a pessoa não está a acordar mesmo assim. Morreu. Você sabe que está ali, ela vai ficar muito barriada. Sim, então como fazer? A pessoa chegou a acordar, a pessoa não está a acordar, está a pegar, a pessoa não está a acordar. O profeta sallallahu alaihi wasallam recomendou a salpicar água. Se mesmo você não acordar, Então morreu já. Como é possível? Está viva a pessoa. Estranho. Só não quer acordar. eu não sei. Só pode, ele já escutou a ti e não quer. Ele pode levantar a pessoa, não precisa saber. Porque o normal é quando salpica a água, ele diretamente acorda, de imediato. Mas é um caso por analisar, inshallah. Inshallah. O caso de levantar a pessoa já depende da tua aproximação com a pessoa. Se for esposa ou filho, acho que pode, mas se for teu pai também, tu não vejo, não podes levantar e sacudir. Ela disse a pica, já disse que deu um mal acontecer. Diz agora é hora de chorar, por exemplo. A pessoa não está a levantar. Deixa a mim nada disso. Posso usar a mão? Quando trata-se do seu filho, pode. Tens autoridade quando trata-se do seu filho. Como é que parece que a pessoa não quer. Então, eu só tenho talvez, não naquele momento, numa outra coisa, deveriam sentar e conversar e fazer perceber a ela. É isso, a pessoa não quer. Não, é que nós não vamos saber. Se a pessoa quer ou não quer. Ele está deitado, se chama, vai, sonar, por exemplo. Ele não movimenta-se. De repente, dá um sono profundo, nunca se sabe. Talvez comentar com uma outra coisa que eu gosto fora do solar. O teu amigo está lá fora. Ver como é que ele reage. Aí já implica mentir também. Perceber, um exemplo. Sim. Para perceber como é que ele reage. Sim, é uma boa técnica, sim. Como ele reage, se o assunto é solar ou o assunto é Sono. Inshallah. Isso não convida para sorver. Sim. Convida para saber, vamos estamos a sair, vamos. Inshallah. Uma coisa que Aí atrás, a próxima. Eu gostaria de saber qual deveria ser o comportamento do Jamá em caso em que o orador está mesmo a usar palavras não adequadas, como vimos aqui, e foge geralmente do tema. É assim, o orador fica mais satisfeito e acha que está a fazer boa coisa quando todos riem. Mas se ele fazer aquelas patetices todas não adequadas, pronunciar todas aquelas palavras não adequadas e notar que ninguém está a reagir positivamente, todos estão assim, com cara amarrada, ele, se for inteligente, parará automaticamente. Estão a perceber? É só o Jamá ser sério. Porque se todos rirem, ele dirá para si próprio que, olha, aqui todos estão satisfeitos. Tenho que fazer mais e sempre que eu for convidado, tenho que fazer isso. Isso estimula bastante. Portanto, depende muito da reação do Jamaat. Agora, talvez quando terminar a palestra, o porta-voz do Jamaat ter com ele, pedir para
preparar a sua palestra de forma adequada, porque existem pessoas que são convidadas e vêm mesmo para desfilar. Não preparou nada. Não fala nada de interessante, portanto, essas pessoas devem ser advertidas. Sim. Inshallah, inshallah. E queria também deixar uma questão. Gostava de saber se em período que a palestra seja feita na língua árabe, porque às vezes já me deparei com situações em que o palestrante saiu para uma zona suburbana, né? E lá as pessoas não são muito estudadas, mas estudava muito o princípio árabe e a hadith árabe. E poucas palavras não iam em períodos não é excessivamente Jazakallahu khairan. É aquilo que eu tenho dito muito, que às vezes o orador está mais preocupado em provar que ele é intelectual. Ele quer provar que ele é intelectual e não está preocupado com a percepção do público. Isto é errado. Quando a pessoa é convidada para uma palestra, é convidada porque é sabida já que trata de um sábio que estudou. Portanto, ele não tem que provar nada para ninguém. Ele o que tem que fazer? Transmitir. Fazer as pessoas perceberem o que ele estudou. O que não tem sucedido? A pessoa é convidada, a primeira coisa que paira na sua mente: não posso passar vergonha. Não posso passar vergonha. Tenho que falar coisas que ninguém percebe para eu ser classificado como um intelectual. Portanto, tem muito a ver com a intenção. Vamos melhorar a nossa intenção. Que olha, eu fui convidado e eu quero mudar. Eu, por vezes, e tento sempre, quando vou para uma palestra, pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para mudar os corações com essas palavras. Eu acho que este que é o nosso objetivo. E não de ser olhado como intelectual, porque muitos falam bonito e no fim não há nenhum fruto. E não há nenhum fruto. Falou bonito, falou palavras que ninguém percebeu. Todos estavam lá a olhar para ele. Ele achou que todos perceberam. Ou bem sabe que ninguém percebeu, mas dirão que ele é intelectual. Não é este o objetivo. Vamos fechar? Vamos fechar. Inshallah. Seguindo com a senda do irmão aqui, a pergunta que fez muito interessante, eu gostaria de saber quem são as pessoas ou os palestrantes mais indicados para os Jumas, por exemplo. Quem são as pessoas mais indicadas? Será que são aqueles que são designados como sheikhs ou qualquer indivíduo que tenha decorado o Corão possa subir ao mimbar? Eu, em particular, já presenciei situações em alguns bairros, em Salat de Juma, em que a pessoa que esteve a dirigir a palestra, praticamente nenhum ayat do Corão ou nenhum ayat em árabe deu um exemplo, esteve completamente a fazer a palestra em português. E eu conheço de antemão a pessoa que não é árabe, não
mas percebi que estava a fazer esta palestra. Jazakallahu khairan. O nosso doutor tem pronunciado uma frase com muita constância. Dá ao César o que é do César. Cada um deve conhecer os seus limites. Uma das maiores dádivas de Allah subhanahu wa ta'ala é a pessoa conhecer os seus limites. A pessoa, quando não conhece os seus limites, começa a fazer coisas estranhas. É por isso que foi Umar ibn Abdul Aziz, rahimahullah ta'ala, que dizia: Rahimallahu mra'an, que Allah tenha misericórdia daquele servo que conhece os seus limites. Você saber, na realidade, o que você é. Ou, por outras palavras, você não ser um rato e achar que é leão. Você é rato, mas quando olha no espelho, está a ver um leão. Peçam a Allah subhanahu wa ta'ala para não fazer parte deste grupo de pessoas. Porque criam muitos problemas. Excedem os limites. São eles que semeiam corrupção, ocupam cargos que não são dignos para eles, porque ele está a ver como um leão quando é rato. Portanto, se existem pessoas que estudaram, saíram do país, ou cá mesmo estudaram, têm habilidade, nós conhecemos que o fulano estudou com aquele, vamos deixar esses para convidar irmão fulano, orador de Juma, irmão fulano, para fazer o quê? Não faz sentido. E nem todo aquele que fala bonito, aliás, mimbar não é lugar para aquele que fala bonito. Mimbar é lugar de quê? Mimbar foi lugar de quem? Do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Então quem ocupa o mimbar? Os herdeiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esta é a resposta. Enquanto existirem pessoas que estudaram, ninguém mais pode ocupar o mimbar do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Caso contrário, estaremos a atribuir às pessoas espaços inadequados para elas. E quando nós colocamos algo no lugar não apropriado, então o fruto também é podre. Está claro? Estamos na situação de você querer, estamos na situação de você querer e as pessoas quererem. Eu, por exemplo, posso querer estar em frente. Vou dar um caso, eu não quero, mas as pessoas querem. Eu podemos dar um exemplo do Mora Fato. Ele, por exemplo, quando está em Nampula, ele é muito solicitado para dar palestras em algumas vezes no Mesquita. E quando está no Brasil também tem a mesma tendência. Não, eu por vezes noto que não é porque ele quer, mas porque as pessoas acham que ele tem certo conhecimento que dá para passar para as pessoas. Porque acho que podemos ver uma situação que o irmão aqui chamou ele de chefe, mas ele nem é burro. Mas ele pode considerar ele com um conhecimento elevado e ele não se considera. Também podemos tratar esse tipo de situação. Tendo em conta aquilo que o chefe estava a dizer aqui, que o exemplo que o chefe deu há pouco tempo. É um pouco delicado. E ele, jazahullahu khairan, foi muito humilde quando respondeu dizendo que não é sheikh, não é defeito nenhum, cada um tem a sua área. Todos aqueles que são benéficos são bem-vindos, não é? É um pouco difícil de responder, mas eu, na minha pessoa, se fosse eu, não aceitaria.
dar palestras de Jumu'ah, ainda que tivesse o conhecimento. Se não estudei, quer dizer, não sou uma pessoa que tem uma carreira religiosa, eu evitaria. Assim como evito e evitarei todos os outros convites que não vão de acordo com a minha área. Se alguém me convidar amanhã, Sheikh fala bem, aprendeu isso, aprendeu aquilo, pedimos para falar um pouco sobre a cura do câncer. A cura do câncer. Falo bem, sim. Conheço o Coran, conheço o Sunnah do Nabi sallallahu alaihi wasallam e por acaso gosto da medicina. Leio um pouco sobre a medicina e o meu grande amigo também é médico. Aceitaria? Eu pessoalmente não. A não ser que todos fossem, já não houvesse doutores. Talvez para enganar um pouco. Mas enquanto houverem médicos, pessoas donas do lugar, eu não aceitaria. Por exemplo, aquela situação das localidades em que, por exemplo, Adams convidou-se um árabe ver lá, ele não veio e somente está ali. É dia de Juma. Então, como proceder numa situação igual a essa? Você pensa nos rituais, não é ânimo, mas pensa nos rituais de Juma, como funciona e como dirigir, por exemplo? A resposta que demos é por isso que iniciamos dar ao César o que é do César. Mas o César quando não está, você que fica o César. Quando o César não está presente, você que é o César, com aquele seu pouco. Se você não fizer, não haverá Jumu'ah. Então é obrigatório. A pergunta anterior é, mesmo na presença do César, ele também quer ser César. Isto que é errado. Estão a perceber? Na presença do César, ele também quer ser César. Ou quer ocupar o lugar do César. Não faz sentido. Agora, quando o César, tem-se dito, quando não há água, o que a pessoa faz? Tayammum. Mas uma vez que a água chegou, invalida-se o tayammum. Não é? Mesmo sucede. Se o César não está presente, temos o tayammum. Mas se o César está presente, então dá ao César o que é do César. Está claro? Jazakallah khair. É tudo. Vamos terminar ou mais uma? Mais uma. Em relação a Khutbah e Bayan, a pessoa deveria ser uma única coisa. Então, é imperioso que muitas vezes usa Khutbah memorizada, onde já está no Khutbah de memoria. Lá já tem a Tiago no dinâmico, Taqullah, e Hadith e Taqullah. É curioso que no Khutbah a gente coloque o Hadith ou ayat ligado ao tema. O princípio é o Khutbah. Mas infelizmente nós estamos nessa situação onde temos que fazer palestra primeiro e depois o Khutbah, porque há divergência entre os sábios. Mas o melhor é a pessoa abordar no Khutbah o que abordou na sua palestra. Porque existem pessoas que podem não ter percebido o seu idioma. Temos estrangeiros. Existem muitos estrangeiros, felizmente, são eles que estão em todos os masajid. Quando a pessoa está a palestrar, eles estão a recitar o Coran, a fazer o tasbih, o que não é correto. Eu acho que não é correto. A pessoa, ainda que não perceba, tinha que fazer um gesto de respeito, que olha, eu estou aqui para escutar. Mas não perceberam, então no Khutbah terão o resumo da sua palestra. Está claro?
Terminamos por aqui, que Allah recompense a todos. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.